Olá, boa tarde. O Brasil tem a carga tributária mais pesada entre os países emergentes, além de ser mais alta do que a que é praticada em países de primeiro mundo, como Japão e Estados Unidos. Para muitos especialistas, a tributação no Brasil é também injusta, porque ao mirar o consumo, penaliza as faixas de menor renda. O direito tributário brasileiro, em seus mais diversos aspectos, é o assunto de hoje do Tema Jurídico, que está começando agora. Na relação entre tributos arrecadados versus serviços públicos prestados à população, o Brasil tem ocupado as últimas colocações no ranking internacional. Para atingir o nível de potência econômico-social, muita coisa ainda precisa ser feita, dentre as quais uma melhor distribuição e aplicação da renda gerada com os impostos. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, Gilber Van Caldas, e a professora Daniele Guimarães, membros do Instituto Paraibano de Estudos Tributários. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos ao Tema Jurídico. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Professor Gilber Van, na sua opinião, a carga tributária brasileira é alta ou temos uma relação custo-benefício desproporcional ou mesmo injusta? Boa tarde a todos que nos assistem. O tema que estamos tratando, carga tributária, ele sempre foi um tema que gera discussão e gera polêmica. Nós falarmos em carga tributária no Brasil, sempre nós vamos ter uma noção de uma carga tributária elevada, não pelo simples fato dela ser alta, que é, mas a grande questão da carga é porque tudo que nós pagamos, nós não conseguimos identificar um retorno direto ou indiretamente bem aplicado para a população. E aí torna a carga, além de alta, torna essa carga injusta. O problema está nessa relação de benefício, de retorno para quem está pagando o imposto. É porque, na verdade, né, se você for prestar atenção, nos países do mundo existe uma tendência, sim, de ter uma carga de um valor considerável. O Brasil é um dos mais altos do mundo, ficando à frente até em países de primeiro mundo, como da região da Escandinávia. Só que a prestação de serviço público ela não está adequada com o que se cobra. Tá? Não seria a questão nem de reduzir a carga tributária, mas seria de melhor aplicar o recurso que há devido a essa carga tributária. Certo? Porque simplesmente reduzir a carga tributária e não melhorar a administração desse recurso, você imagina que com a carga de 40%, margeando os 40%, nós temos o serviço público que temos hoje, se nós reduzimos ela para 20%, que seria o que alguns pregam que seria o ideal, que serviço nós teríamos? Então a gente não tem um problema de falta de verba, a gente tem problema de gestão. Em relação a essa verba. Gestão. Professor, dos mais de R$1 trilhão em tributos pagos pelo brasileiro este ano, marca registrada pelo impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, a principal parte corresponde ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É correto mirar o consumo? Não seria mais justo aumentar o imposto de renda, por exemplo, como acontece em alguns países desenvolvidos? É interessante se observar, nos países desenvolvidos, eles primam pela tributação do patrimônio e renda. Países como os Estados Unidos, Japão e Alemanha, a alíquota do imposto de renda gira em torno de 46%, 48%. Enquanto no Brasil o nosso teto máximo é de 27,5%. Em contrapartida, esses países eles optam por não tributar o consumo tão pesadamente para estimular o desenvolvimento da economia. E aí, desenvolvimento da economia provoca a geração de renda, a geração de emprego, e isso é que é uma forma de estímulo ao crescimento de um país. Quando você prioriza o consumo, a tributação sobre o consumo, você inibe que a população tenha acesso a determinados produtos e dificulta o acesso. E aí dificulta o acesso da população da baixa renda, média renda, de todas as faixas salariais, tem os seus produtos que vão ser inibidos exatamente por conta da sua carga. Então, você privilegiar o consumo em detrimento da tributação do patrimônio ou da renda, você vai estar atingindo a população de baixa renda e deixando de tributar aqueles que têm mais poder aquisitivo. Professora Daniele, muita gente reclama do imposto de renda, mas a senhora afirmaria que ele é o tributo mais justo? Primeiro, boa tarde.
Obrigada pelo convite e até completando a ideia do professor Gilbervan, o imposto de renda ele é um imposto que a gente costuma chamar de características pessoais. Por quê? Porque ele leva em consideração, a legislação do imposto de renda leva em consideração as características de cada contribuinte. O número de dependentes, o valor da renda oferida em determinado ano calendário, as despesas que são passíveis de dedução tributária, enfim. E cada um tem essa característica, tem um perfil. Então, desse ponto de vista, ele é uma tributação que incide sobre a renda e o patrimônio, poderíamos dizer que é mais fácil perceber a aplicação inclusive de um dos princípios tributários, que é o princípio da capacidade contributiva, que de regra geral diz: quem tem mais contribui com mais e quem tem menos contribui com menos. Agora, fazendo ainda uma ligação com a resposta anterior do professor Gilbervan, seria realmente ideal que a gente tivesse uma tributação no nosso país mais incidente sobre a renda e o patrimônio. Só que, se a gente for observar, talvez até estejamos vivendo, professor, um momento de mudança ou inversão nessa pirâmide. Mas, se a gente for observar, a base da pirâmide ela é formada por pessoas que têm menos renda. E a tributação sobre o consumo, ela atinge um número maior de pessoas. Quer dizer que, a partir daí, o Estado arrecada mais. Se a gente fulcrasse, o país fulcrasse a tributação apenas na renda e no patrimônio, eu teria menos pessoas contribuindo. É lógico que essa proporção a gente observa que, de acordo com o momento econômico, está mudando. O Brasil, hoje, ele está em situação diferente do que ele estava há alguns anos atrás. Por exemplo, hoje a gente está numa situação econômica bem melhor do que alguns países da própria Europa, que tributam o patrimônio e a renda. Agora, por enquanto, embora seja injusta, mas eu ainda acredito que é uma tributação necessária. Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que não é suficiente a gente criticar o sistema pelo sistema. Lógico que a aplicação desses recursos poderia ser bem melhor utilizada, o que faria a população sentir que a tributação está sendo paga da maneira correta e a reversão a favor em relação aos benefícios que ela pode suprir estariam sendo verificadas. Mas, enfim, o sistema talvez não esteja tão errado. Talvez erradas estejam as pessoas que estão subutilizando ou tentando manipular esse sistema. Que relação a gente pode, então, estabelecer entre a arrecadação de impostos, conversão do tributo em serviços e corrupção? Qual é o tamanho dessa pedra no meio do caminho? São situações que estão intimamente ligadas, né? Porque a função principal dos tributos é servir de receita pública. O Estado precisa da tributação para ele se manter, para ele prover o bem-estar da coletividade, que, em última análise, é o principal objetivo do Estado. Então, se ele não tem esses recursos financeiros, como é que ele vai prover saúde, educação, segurança e tantos outros benefícios? Agora, se isso efetivamente acontece ou não, é outra história. Então, a questão não é criticar por criticar o sistema tributário. A tributação é alta, concordo, é alta. Agora, como o professor bem colocou, ela se torna extremamente injusta porque a população não vê os benefícios revertidos ao seu favor. Do contrário, a gente vê aí situações de corrupção gritantes nas 3 esferas governamentais. Professor, a maioria dos cidadãos, quando vai a um supermercado, por exemplo, não se dá conta que muitas vezes acaba pagando ao governo quase metade do valor de um produto. Há alguma perspectiva, algum projeto de lei que torne obrigatória a divulgação desses valores? Não existe projeto de lei, já existe lei determinando. E não é qualquer lei, é a Constituição. A Constituição ela já determina que o consumidor deve ser esclarecido sobre o peso dos impostos nos produtos que está adquirindo. Agora, professor, a gente tem uma lei que obriga essa divulgação da tributação que a gente paga por cada produto que consome. E o que é que falta para a gente ver isso, por exemplo, nos supermercados, nas concessionárias, essa tabela lá? Operacionalizar. A operacionalização disso. Na verdade, existem cálculos que não são simples de serem feitos. Alguns impostos nós conseguimos identificar muito facilmente o custo daquele imposto que repercute no produto. Mas se você considerar, por exemplo, que um produto como qualquer que seja ele, vamos imaginar um sapato para ser industrializado, todos os produtos que vão ser incorporados nesse bem final para o consumidor, eles passam desde a sua extração da matéria-prima, por todas as etapas de circulação do produto e da matéria-prima até o consumidor final.
cada etapa de circulação dele sofre incidência de diversos tributos. Tá? O ICMS incide em quase todas as etapas da circulação do bem. O IPI, até a parte de saída para a venda ao consumidor, praticamente, ele também há incidência. PIS e COFINS, que são espécies também de tributo, eles incidem por todas as etapas de tributação de todos os produtos, todos os bens. O imposto de renda também, por que não dizer, ele também repercute nesse custo. Se nós formos colocar na mesa esse cálculo e poder separar, não é um cálculo simples. Então, até para instrumentalizar, você imagina um bodegueiro se vê obrigado a colocar na sua prateleira que 1 quilo de arroz está custando R$5 que ele está vendendo, mas que o custo do produto foi isso, e ele dizer quanto é o cálculo do imposto. Ele não vai ter condição de fazer isso. Porque nós temos que pensar que se nós formos exigir o cumprimento dessa lei, de que forma? Seria uma exigência aplicando uma sanção para que penalizar o empresário com mais um custo para ele informar, ou seria uma obrigação do Estado simplificar esse sistema para viabilizar a facilitação do consumidor, do empresário, identificar o que é custo do produto, o que é custo do produto com os tributos. É um tema para ser inserido na reforma tributária, então. Tem que aguardar? Sim. Por que não? Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco o debate será sobre bitributação em produtos comprados pela internet e impostos de importação. A gente volta já já. De volta com o programa Tema Jurídico, que está hoje discutindo sobre direito tributário. Para conversar conosco, convidamos os professores do curso de Direito da Facisa e membros do Instituto Paraibano de Estudos Tributários, Jubevan Caldas e Daniele Guimarães. Professora, na Paraíba, o governo já tentou implantar a bitributação em compras pela internet, o que foi vetado pelo Poder Legislativo e hoje já considerado inconstitucional. Apesar da inconstitucionalidade, a gente pode dizer que é justo? A inconstitucionalidade foi corretamente observada pelo Supremo Tribunal Federal, tão logo a lei estadual entrou em vigor, ela foi já considerada inconstitucional e já parou de gerar efeitos. Eu desconfio seriamente de que na própria elaboração da lei já se tinha essa certeza de que essa inconstitucionalidade ia ser facilmente deflagrada, porque realmente é uma imposição da Constituição Federal que, em relação ao ICMS, que é o imposto estadual, quando a venda for feita fora do estabelecimento comercial, diretamente ao consumidor final de um estado para outro, segundo o texto da Constituição Federal, a alíquota que deve ser aplicada é a alíquota do estado de origem do produto. E é lá também, no estado de origem do produto, que deve ficar a arrecadação. Bem, se isso é justo ou injusto, é uma outra discussão. Inconstitucional, Acontece, Carlos, o seguinte, que em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição, ninguém pensava que a venda de produtos feita pela internet, por exemplo, ia ser uma realidade tão gritante. Em 2010, a venda de produtos feita pela internet teve um acréscimo arrebatador. O que acontece? As empresas consideradas ou chamadas .com estão sediadas de forma mais concentrada nos estados da região sudeste. E a arrecadação do ICMS para esses estados está sendo cada vez maior, em detrimento de outros estados, como alguns estados do Nordeste, ou quase todos os estados do Nordeste, que não veem o ICMS ficando aqui, apesar de os seus consumidores estarem adquirindo esses produtos. Seria necessário uma mudança no texto constitucional, seria necessário que fosse votado um projeto de emenda à Constituição Federal para que essa situação mudasse. Mas realmente a gente observa uma discrepância aí entre a arrecadação do que fica naqueles estados lá do sul, sudeste, e do que fica aqui, ou do que deixa de ficar aqui nos nossos estados aqui da região nordeste. Agora, professor Jubevan, uma legalização dessa bitributação poderia forçar o consumidor a comprar no comércio local? É difícil você pensar numa legislação que ela vá forçar alguém a fazer alguma coisa. Eu penso melhor na ideia de estímulo, de estimular, ou melhor dizendo, talvez induzir, não simplesmente forçar.
Porque o consumidor compra aquilo que estiver mais barato e mais conveniente para ele. Tá? Então, poucos consumidores vão deixar de comprar numa loja A ou B por uma ser mais bonita do que a outra. Via de regra, eles vão atrás de preço e facilidade ao acesso a esse produto. Então, os governos, o próprio governo do Estado, diante da decisão, que, como a professora Daniela bem falou, já era esperado de não considerar como legítima essa exigência, como estava fazendo essa tributação da compra pela internet, ele recuou, trazendo estímulos para as empresas que passassem a comercializar. Para quê? O objetivo é que essas empresas tenham competitividade, que a empresa local tenha competitividade com a empresa de fora e possa comercializar o seu produto no mesmo custo para ter o acesso ao consumidor local. Tá? Então, forçá-lo a fazer essa compra, a gente não vai forçar nunca. A internet é uma realidade. O comércio virtual, o e-commerce é uma realidade que é inevitável. Hoje você entra em algumas lojas virtuais, você faz até a prova do produto. Monta lá o seu avatar com as suas medidas, prova o seu produto, prova o que você quer com cores e o caimento que tem em você, sem precisar você sair de casa. Então, a comodidade disso é inevitável. O mundo em que vivemos, ele não permite mais essa perda de tempo. Então, tudo que puder economizar, facilitar, simplificar a vida, a população quer. Então, o empresário local não pode ver o comércio virtual como um problema, e sim como uma oportunidade. Como uma oportunidade e uma possibilidade de mudança. E além dessa mudança, que também nem todo mundo pode se tornar .com. Não é declarar a extinção definitiva do comércio físico, pessoal, do contato pessoal, mas pensar em utilizar essa ferramenta e ter acesso a esses produtos também disponibilizar para o seu consumidor interno. Ok, professor. Professora, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no Exterior divulgou recentemente uma lista com produtos que terão um imposto de importação elevado de forma temporária. A intenção do governo brasileiro é evitar o forte ingresso de produtos importados em meio à crise financeira internacional. A medida foi duramente criticada pelos Estados Unidos, que acusou o Brasil de protecionismo. A senhora concorda com isso? Quando o país quer proteger o produto nacional, ele eleva a alíquota do imposto de importação do similar estrangeiro. Agora, isso tem um limite no comércio internacional. Acontece que saber como esses limites vão acontecer diz respeito a algo que deve ser analisado se houver realmente um litígio aí entre Estados Unidos e Brasil. Diga-se de passagem, não é o primeiro que acontece, né? É algo que deve ser analisado à luz da Organização Mundial do Comércio. A gente tem que lembrar, no entanto, a favor do nosso país, que existem alguns princípios que regem a atuação do comércio internacional, como, por exemplo, o princípio que diz que deve-se proteger os países que estão em fase de desenvolvimento. E nós somos um desses países, junto com outros como a Índia, como a China, nós estamos em fase, a nossa economia está em fase de desenvolvimento. E esse princípio deve ser observado. Mas aí só o caso concreto, a partir da atuação da OMC, que vai dizer como se resolverá. Né? Vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a conversa é sobre reforma tributária. Fica aí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda aspectos da carga tributária brasileira. O assunto agora é reforma tributária. Professora Daniela, levando-se em consideração que o sistema tributário brasileiro é regressivo e concentrador de renda, a senhora acha que dentre as reformas que o país precisa para ser realmente uma potência mundial, a tributária é a principal delas? Eu acho que é uma reforma importante, necessária. Já falamos aqui da alta carga tributária do país. Isso é um dos fatores que, do ponto de vista econômico e do ponto de vista econômico internacional, tem afastado muitos investimentos que tem deixado o Brasil um pouquinho atrás de outros países que estão nessa fase de emergência da economia. Se a tributação fosse menor, se a tributação sobre o consumo fosse menor, talvez se houvesse mais liberdade para investimento, a economia estaria num patamar melhor. Então, a reforma tributária ela é necessária. Para você ter uma ideia, ainda falando daquele ponto de tributar patrimônio mais e tributar consumo menos, só para você ter uma ideia, Carla, existe a previsão de um imposto na Constituição Federal que cabe à União. Seria o imposto sobre grandes fortunas, está lá no
inciso 7º do artigo 153 da Constituição Federal. A Constituição ela dá autorização à União para criar, por meio de uma lei complementar, um imposto que incida sobre grandes fortunas. Mas se você me perguntar o que é uma grande fortuna, qual é a base de cálculo, qual seria a alíquota desse imposto, eu não posso dizer, porque essa lei de 5 de outubro de 88 até hoje, ela não foi votada. É lógico que tem toda uma questão política, a gente tem que entender que o direito tributário é uma ferramenta importantíssima, né? Porque o tributar significa nada mais nada menos do que o Estado interferir no patrimônio do particular. E é lógico que essa interferência nunca é bem-vinda. A própria Constituição Federal prevê a proteção da propriedade privada. Então, o contribuinte ele sempre se coloca numa posição defensiva em relação ao Estado quando se fala em tributação. Mas acontece que, por outro lado, a tributação ela é necessária, só que ela tem que ser feita da forma mais justa possível. Então, a reforma tributária é algo que deve ser feito, que é algo urgente, mas do ponto de vista agora político é algo muito difícil de acontecer. Eu acho que desde que eu comecei a estudar direito tributário, que eu escuto falar que essa reforma tributária está para acontecer, e a gente nunca vê uma reforma acontecer efetivamente. Por quê? Há questões políticas importantíssimas por trás disso. Vou dar um simples exemplo. Muito se discute, por exemplo, a questão da guerra fiscal que o ICMS gera. O ICMS, e quem estuda direito tributário no direito internacional não entende como é possível isso, mas aqui no Brasil o ICMS é um imposto estadual. Quer dizer, um país desse tamanho tem legislação estadual sobre um imposto que incide sobre o consumo. Quer dizer, como é que a gente consegue conversar nessa torre de Babel? Então, a questão do ICMS é uma questão séria, que tem que ser vista, que tem que ser pensada e repensada. Os quereres políticos, puramente políticos, devem ser colocados um pouco de lado para que essa questão possa ser apreciada dentro de uma reforma tributária séria. Não é brincar de fazer reforma tributária. Então, como esses temas, existem tantos outros. Agora, vontade política é algo que é necessário para se fazer reforma tributária. Professor Gilbervan, além desse ponto do ICMS, que outros o senhor apontaria como sendo necessários numa reforma tributária? Carla, veja só. A reforma tributária, como bem disse certa vez o professor Ives Gandra, é algo que se fala desde que existe tributação no Brasil e é algo que vai se falar por todas as futuras gerações. Nós nunca estamos satisfeitos com uma estrutura posta. Sempre vai ser necessário fazer algum tipo de reforma. Agora, o que era necessário fazer, e seria mais interessante, é repensar essa estrutura como um todo, o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo. Como a professora Daniela bem apontou, o ICMS ele é um tributo de vocação nacional. Então, é um tributo que incide sobre a circulação. Se a nossa circulação não se limita às fronteiras de cada estado, então complica demasiadamente. Eu digo que é o tributo mais complicado do nosso sistema tributário nacional, é o ICMS, em razão desse conflito entre interesses de estados, que vem essa tão famosa guerra fiscal e gera todos esses conflitos entre os estados, sendo necessário criar um Conselho de Administração Fazendária, o CONFAS, para regular esses conflitos. Então, veja a necessidade que gerou a partir de um tributo mal pensado. Né? Agora, você pensar em tirar o ICMS dos estados e passar ele para a competência da União, eu não conheço nenhum estado que concorde. E, afinal de contas, quem vai aprovar essa legislação são os representantes dos estados. O governo federal não tem poder só. Então, ele vai precisar da representação no Congresso Nacional do Senado, que parte dos estados com seus interesses internos. O que é que os estados não querem? Abrir mão de uma receita que tem uma representatividade enorme para transferir essa receita para o governo federal, para do governo federal ser transferido de volta. Recentemente, uma discussão que está se girando em torno, alguém já tinha levantado essa discussão, mas está se materializando em projeto de lei, é que alguns estados, salvo engano, o projeto é de um deputado de Minas Gerais, ele está pedindo que o governo crie um sistema de compensação para as isenções que são dadas nos impostos federais. Por quê? Quando o governo federal dá uma isenção de um imposto, como imposto de renda,
o IPI, qualquer outro imposto federal, parte dessa arrecadação desse imposto, ela é distribuída com estados e municípios. Então, quando ele dá uma isenção, ele diminui não só a receita da União, mas diminui a receita dos estados e municípios. Ou seja, ele está dando esmola com chapéu alheio. Então, qual é a proposta desse deputado? É que, quando o governo federal criar uma isenção, um desconto, uma bonificação de um imposto que tenha repercussão na arrecadação de estados e municípios, ele cria algum sistema de compensação por essa perda de arrecadação. Né? Ou então faça o seguinte, por que você não vai dar isenção naqueles impostos que só são de arrecadação própria da União? O governo pouco mexe nos tributos que a sua arrecadação é concentrada para a União. Ele mexe nesses que repercutem nos outros, que ele divide o prejuízo com estados e municípios. Então, isso tem que ser repensado. Será que é necessário toda essa competência ser tão distribuída com estados e municípios? Será que nós não poderíamos fazer umas trocas, umas inversões? Como em 2003 houve quase como inversão, quando passou para os municípios a competência para cobrar o ITR. Então, os municípios passaram a poder cobrar o Imposto Territorial Rural, que é um tributo federal de competência tributária da União, mas aos municípios que se conveniarem com a União poderão cobrar e aí vão ficar com 100% da arrecadação. Então, é uma lógica, o município está próximo da propriedade, então ele está mais próximo de verificar se aquela propriedade é produtiva ou não, qual o valor venal, e a União está mais distante. Então, alguns tributos precisam ser repensados nessa redistribuição de competência, né? E para fazer uma redistribuição de competência, tem que fazer uma reforma conjunta, não pontual. Uma reforma macro e que vai ter que mexer no bolso. Com certeza. Governo União, governo do Estado, município. Sim. Vai exigir um fôlego grande. Bom, gente, a gente agradece a participação de vocês e abre o espaço para as considerações finais, começando pela professora Daniela. Bem, agradecer. Eu é que agradeço ao convite, quero parabenizar pelo programa. E falar de direito tributário realmente é um assunto que às vezes não chama muito a atenção, mas é importante que a gente converse, que a gente discuta, que a gente entenda a repercussão do direito tributário. Por quê? Porque é o nosso patrimônio que está sendo afetado a partir da tributação. Então, se você simplesmente diz, eu não quero saber de direito tributário, eu não quero saber quanto de tributo eu estou pagando quando eu consumo um produto, quando eu contrato um serviço, quando eu contrato alguém para ser meu funcionário, simplesmente você está deixando cada vez mais margem para que o Estado, que é quem está no outro lado dessa relação jurídica, faça, às vezes, uma tributação excessiva que acabe prejudicando e você só fica reclamando, mas as suas palavras ficam ecoando no vazio. Então, a partir do momento em que o contribuinte prestar mais atenção nessa relação jurídica, ele vai ter como lutar melhor pelos seus direitos e defender melhor a sua propriedade, que acaba sendo afetada pela tributação. Professor Gilbervan. Bem, enquanto a professora Daniela fazia suas considerações, eu lembrava de um dado recente que, nos últimos meses, o SEBRAE, junto com o governo federal, ele proporcionou uma campanha de formalização dos criou a chamada microempreendedores individual. E essa figura do microempreendedor individual fez crescer a margem de contribuintes de uma forma, assim, brutal, né? Em alguns locais até duplicar o número de empresas formais. Só o que acontece? Dados recentes apontam que 50% dos microempreendedores individuais estão inadimplentes com suas obrigações tributárias. Então, eles se formalizaram, mas não atentaram para a necessidade de cumprir essas obrigações que eles não estavam habituados a cumprir, porque não estavam na informalidade. Então, existe uma resistência natural para se pagar o tributo, né? E essa resistência natural vem exatamente da falta de aplicação de recurso, ou da má aplicação do recurso. Tá? Então, a necessidade do esclarecimento da população sobre a obrigação tributária, sobre a obrigação, é emergente. Por quê? A população, estando ciente de que tem obrigação, ela também vai estar ciente que tem direito de cobrar. E aí, o partir para o cobrar a aplicação desse recurso é que vai fazer com que essa tributação paulatinamente deixe de ser tão injusta e mesmo que ela continue alta, mas ela seja melhor aplicada e assim torne-se mais justa, melhorando a qualidade de vida de todos nós.
Obrigada, gente. Obrigada a você também pela audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal do YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.